Ah, o passado sombrio da humanidade sempre é cheio de surpresas macabras para os arqueólogos. Imagina só fazer parte da equipe que teve a sorte de investigar os restos mortais de vítimas de sacrifícios brutais. É tipo ganhar na loteria, só que de uma forma bem mais sinistra. Lá estavam os engenheiros todo animadinhos instalando canos de água em um riacho calcário, quando de repente aparece um poço funerário antigo em Oxfordshire, na Inglaterra. É o tipo de descoberta que faz qualquer um se arrepiar, e não é de emoção, viu? Os arqueólogos foram convocados para o show de horror, e é claro, identificaram os esqueletos como pertencentes à Idade do Ferro. Parece que a moda na época era ser ferro e osso, literalmente, mas a diversão não acaba por aí. Além dos esqueletos, encontraram ossos de cavalos e ferramentas primitivas. É o pacote completo, uma festa com mortos, cavalos e um toque rústico. E temos também uma mulher com os pés decepados e os braços amarrados desconfortavelmente atrás da cabeça. E aí fica a pergunta: por que raios as pessoas sentiam tanta vontade de fazer esses rituais de sacrifício bárbaro? Acredita-se que era para agradar os deuses do mundo antigo. Nada como um belo sacrifício para pedir ajuda divina ou se desculpar por enchentes e fome. Afinal, os deuses adoram um churrasquinho humano, não é mesmo? Mas voltando para a Inglaterra vitoriana, temos a famigerada Capela Enon, espero que seja assim que pronuncia. Que lugar encantador, construída acima de um sistema de esgoto a céu aberto. É o sonho de qualquer um que adora o cheirinho de lixo e sujeira para acompanhar as orações. Nada como um ambiente perfumado para elevar a espiritualidade. A China sempre nos surpreendendo com suas maravilhas misteriosas. Quem é que não adora uma caverna cheia de caixões? Afinal, nada como uma decoração macabra para dar um charme especial ao local. Na famosa Caverna dos Caixões, na província de Gao, encontramos uma coleção impressionante de caixões. Centenas de milhares deles, espalhados pelas profundezas escuras e sombrias. Os cientistas até hoje não conseguem entender por que diabos tantos caixões estão lá, amontoados em locais úmidos e poços. Deve ser uma espécie de moda, sabe? Empilhar os caixões nas cavernas é o novo must-have do mundo funerário. Tem uma caverna em particular que chama a atenção, com mais de 500 caixões empilhados uns sobre os outros. E a cereja do bolo são os caixões fixados nas paredes do penhasco. Afinal, por que transportar os caixões em terrenos planos quando você pode pendurá-los em penhascos? É uma forma de aproveitar ao máximo o espaço disponível e dar aquele toque aventureiro aos funerais. E essa tradição já dura cerca de 3.000 anos, deixando os cientistas completamente confusos. Eles não conseguem chegar a um consenso sobre o motivo de empilhar caixões em cavernas e pendurá-los nas paredes rochosas. Talvez fosse uma forma de concorrência entre as almas, sabe? Quanto mais alto o caixão, mais chances de a alma subir direto para o paraíso. Afinal, nada como uma vista panorâmica para aproveitar a eternidade. Outra teoria sugere que os caixões eram colocados nesses lugares para evitar que os corpos fossem devorados por animais selvagens. E temos ainda uma teoria intrigante. Os antigos deixavam seus mortos acima do solo com a intenção de retornar para buscá-los posteriormente. E aí fica a pergunta: será que eles estavam esperando que os mortos ressuscitassem? Talvez estivessem apenas planejando formar um exército de zumbis para dominar o mundo. Quem precisa da ciência quando se tem necromancia? Ah, e não podemos esquecer o grande mistério de como os humanos primitivos conseguiam carregar os caixões com os corpos em penhascos íngremes. Será que eles tinham superpoderes e não conhecemos? Ou será que tinham uma frota de helicópteros invisíveis? É realmente uma pergunta para os maiores detetives do mundo, já que naquela época eles não possuíam máquinas pesadas para ajudar no trabalho.
sendo que se fosse para fazer isso hoje em dia, também seria muito difícil, mesmo usando essas máquinas. A Inglaterra vitoriana, um verdadeiro paraíso para os amantes do grotesco. E que tal uma visita à encantadora Capela Eno, o lugar perfeito para quem gosta de apreciar odores repugnantes e uma atmosfera nauseante? Inaugurada em 1822, essa capela era um verdadeiro mimo da época. Construída acima de um sistema de esgoto a céu aberto, os frequentadores locais tinham o prazer de desfrutar dos aromas dos dejetos e da sujeira. Nada como um cheirinho de lixo para completar a experiência religiosa, não é mesmo? E não para por aí, meus amigos. O local ao redor da capela era uma verdadeira festa para ratos e insetos. E acreditem, a atmosfera era tão encantadora que qualquer pedaço de carne que ousasse ficar ao ar livre apodreceria em questão de horas. Um verdadeiro paraíso gourmet para moscas e vermes. Mas, mesmo com toda essa maravilha, as pessoas ainda frequentavam regularmente os cultos da igreja. Afinal, quem não adora desmaiar devido ao forte cheiro de morte? É uma experiência única, um verdadeiro desmaio celestial. E então, em 1839, as autoridades decidiram melhorar a situação, substituindo o sistema de esgoto a céu aberto. Mas, para a surpresa de todos, quando começaram a cavar sobre a capela, fizeram uma descoberta arrepiante. O construtor da capela, um ministro batista corrupto, tinha o hábito de enterrar corpos em uma vala exatamente abaixo do piso de madeira. Ah, que bela surpresa! Ele acumulou cerca de 12.000 corpos em um espaço relativamente pequeno. Nada como ter um porão cheio de corpos em decomposição para animar os cultos. Hoje em dia, a Capela Eno já não existe mais. Em seu lugar, temos a Escola de Economia de Londres e os Tribunais de Justiça. Que pena, não é? Perdemos uma verdadeira joia da era vitoriana, mas pelo menos temos essa história repugnante para nos lembrar do quão encantadora era a vida naquela época. Vamos falar da mão direita sagrada, o artefato mais assustador do cristianismo. Porque, é claro, quem não guarda em uma gaiola de vidro e ouro uma mão mumificada de um santo, não é mesmo? A igreja adora colecionar coisas estranhas. Além da mão direita sagrada, eles têm o garfo de Jesus Cristo, cabeças de santos e até frascos de sangue de ícones religiosos. É como se fosse um museu de horrores religiosos, só que real. E todos os anos, em 20 de agosto, os padres da Hungria fazem uma procissão com a mão direita sagrada de Santo Estevão. É uma festa. Eles desfilam com ela em mãos. Nada como dar um passeio com uma mão mumificada para animar a galera. Claro, no resto do tempo, a mão fica em uma gaiola de vidro e ouro, cuidadosamente colocada em um travesseiro vermelho. Santo Estevão, o dono da tal mão, foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele causou um rebuliço nas sinagogas judaicas, foi acusado de blasfêmia e apedrejado até a morte. Aqueles que o apedrejaram realmente não deram chance de sobrevivência. E então, em 1083, Estevão foi oficialmente canonizado como santo. E quando seu cadáver foi exumado, adivinhe só, seu braço direito estava perfeitamente preservado, como se tivesse sido enterrado ontem. Ah, a magia da decomposição seletiva. O padre, é claro, não perdeu tempo e cortou o braço para fazer uma relíquia sagrada. Porque quem precisa de um braço completo quando se pode ter só a mão? E durante os próximos 200 anos, a mão estava meio sumida. Ninguém sabe ao certo onde ela estava. Apareceu na Croácia. Foi cortada ao meio e cada parte foi enviada para um lugar diferente. Dividir a mão é como dividir cartas de Pokémon com seu irmão para evitar brigas e ciúmes. Eu fico com Charizard e você fica com a mão sagrada, beleza? E em 1941, adivinhe só,
A mão foi roubada durante a Segunda Guerra Mundial, mas não se preocupem, ela foi encontrada logo depois e está na Hungria, desde 1945. Prepare-se para conhecer a mais nova tendência no mundo das armaduras, a armadura de crocodilo. Isso mesmo, meus amigos, agora você pode se proteger com um belo conjunto feito de um crocodilo morto. Quem diria que os crocodilos têm um futuro tão brilhante na moda medieval? Essa maravilha da moda está exposta no Museu Britânico e acreditem, é a peça mais próxima de um equipamento de fantasia real que você pode encontrar. É como se tivéssemos trazido de um personagem diretamente de Dungeons and Dragons para a vida real. Afinal, quem não sonha em enfrentar um dragão com uma armadura de crocodilo? Essa preciosidade de armadura foi descoberta em uma caverna no Egito, perto de Manalu. E não era usada para batalhas épicas contra monstros mitológicos. Na verdade, era uma vestimenta cerimonial. Imagino que os egípcios adoravam fazer uma entrada triunfal nos eventos sociais com um traje de crocodilo. Quem precisa de um smoking se tem uma armadura de crocodilo? No Museu Britânico, descobrimos que os romanos também tinham um culto ao crocodilo nas margens do rio Nilo. Eles ficaram tão fascinados com os estranhos cultos animais que encontraram por lá, que decidiram entrar na onda do crocodilo. Os soldados romanos até participavam de cerimônias militares com o estilo, mas infelizmente os historiadores não têm muitos detalhes sobre o que exatamente acontecia nessas festividades. Talvez eles estivessem apenas se divertindo, vestindo suas armaduras de crocodilo e fazendo danças tribais, quem sabe? A armadura exposta no museu consiste em uma jaqueta defensiva usada sobre o torso e um capacete estranho, ambos feitos de escamas de crocodilo. E para finalizar, essa peça de arte incrível foi doada ao Museu da Universidade Estadual de Michigan há 129 anos. Uma verdadeira relíquia que certamente deixa todos os visitantes maravilhados. Agora vamos conhecer a princesa mais assustadora de todos os tempos. Essa jovem garota inca mumificada é como um experimento fracassado de uma experiência imersiva de terror. Tenho certeza de que ela daria um ótimo personagem de um filme de arrepiar os cabelos. Mas, brincadeiras à parte, a história dessa princesa não é nada assustadora, é apenas trágica. Afinal, quem não adoraria ser sacrificado quando criança e enterrado em um vestido de lã de alpaca? Parece um programa de férias dos sonhos, não é mesmo? Graças ao clima frio das terras altas da Bolívia, essa menina de apenas 8 anos foi incrivelmente preservada. Suas tranças de cabelo preto parecem perfeitas, como se tivessem sido feitas ontem. E nas suas pequenas mãos, as penas originais que ela segurava no momento de sua morte. Uma verdadeira raridade, mesmo após 500 anos. Ela morreu na época em que os conquistadores espanhóis chegaram, o que foi péssimo para a civilização inca. Mas não se preocupem, ela não viveu tempo suficiente para presenciar a destruição de sua cultura. E olha só que sorte a nossa! Depois de 100 anos de estudos, aprendemos muito sobre essa criança misteriosa. Ela fazia parte do povo Amara, que vivia pertinho da antiga cidade Tiwanaku. Os Amaras eram tipo os bad boys que surgiram depois da queda da cultura Tiwanaku. Eles estavam no auge do poder em 1200 depois de Cristo, mas aí os incas chegaram e estragaram a festa. Coitada da princesa, vivendo em um território controlado pelos incas e sendo sacrificada como parte de uma cerimônia. Hoje em dia, as pessoas costumam associar o antigo Peru apenas aos incas, mas acreditem, havia muito mais coisa acontecendo por lá. E essa princesa mumificada foi encontrada em uma tumba de pedra, provavelmente parte da elite Amara. Quem sabe ela era até mesmo uma princesa. Afinal, ser sacrificada é um privilégio para poucos. Agora me contem nos comentários,
Vocês acham que a princesa Amara se sentiu honrada em ser sacrificada? Ou será que ela era muito jovem para entender o que estava acontecendo? Estou ansioso para saber a opinião de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Mas espera aí que o vídeo ainda não acabou. A escada de bruxa é essa prática mágica popular que pendura até hoje em várias partes do mundo. Parece que até a Idade Média eles já tinham seus talismãs curiosos. Imaginem só, uma escada feita de uma corda com nós e fios de cabelo ao longo dela. Quanta criatividade! E cada nó ou trança representava um aspecto de um feitiço. Mas não é fácil encontrar esses artefatos, não. O cabelo e as penas apodrecem rapidinho, então é uma verdadeira caça ao tesouro. A primeira escada de bruxa registrada foi encontrada durante a demolição de uma casa antiga na Inglaterra. Imaginem a surpresa dos trabalhadores quando encontraram um verdadeiro arsenal de artefatos mágicos. Tinha até vassoura, poltrona e, é claro, a famosa escada de bruxa. Essa sala era realmente o paraíso das bruxas, né? Só faltou um caldeirão e um gato preto para completar o cenário. Já no Egito, os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível em um antigo cemitério, uma cópia autêntica do Livro dos Mortos. Mas não se animem, não é o famoso Necronomicon, aquele livro demoníaco que abre portais para o inferno. Não, era apenas o Livro dos Mortos original, um belo texto escrito em papiro para ajudar os falecidos em sua jornada pós-morte. Nada de páginas demoníacas encadernadas em pele humana, infelizmente. A grandiosidade desse livro é algo impressionante. Estamos falando de um pergaminho gigante de cerca de 15 metros de comprimento. Sim, você ouviu corretamente, 15 metros de comprimento. Imaginem a trabalheira de desenrolar tudo isso e depois tentar encontrar onde você parou. Com certeza era uma espécie de treino para os leitores mais dedicados, um desafio de resistência física e mental. E onde foi que encontraram esse tesouro? Em um cemitério chamado Atum Engable, no Egito. Os arqueólogos também acharam múmias, sarcófagos intrigantes e amuletos mágicos, mas o destaque mesmo foi o Livro dos Mortos. Segundo o egiptólogo Foyscalf, encontrar um livro desses é uma raridade, ainda mais no túmulo original. Sortudos eles, hein? A Escócia, sempre nos surpreendendo com suas descobertas bizarras. Dessa vez, encontraram esqueletos em tumbas super antigas em uma ilha remota. Nada como um bom esqueleto para animar o dia. As escavações revelaram uma estrutura de pedra extremamente antiga, enterrada lá nas profundezas do subsolo. E para chegar até lá, é claro que precisaram de uma passagem que descesse uns míseros 7 metros abaixo da superfície. Nada demais, só uma caminhadinha básica. De acordo com o Museu Nacional da Escócia, essa tumba é o auge da engenharia no período Neolítico Britânico. Sim, é o equivalente às famosas tumbas egípcias do Vale dos Reis. E adivinhe só o que encontraram lá dentro. Esqueletos, homens, mulheres, crianças, um verdadeiro cemitério antigo. Mas o que realmente chama a atenção não é só a presença dos esqueletos, é a forma como foram posicionados. 2 deles estavam tão amorosos, tão carinhosos, que pareciam estar se abraçando. E tem mais, os esqueletos das 2 crianças foram enterrados de cabeça para baixo. Parece que essa família tinha um gosto peculiar para rituais, hein? Será que era algum tipo de iniciação neolítica? Os cientistas ainda estão coçando a cabeça tentando entender tudo isso. Afinal, quem precisa de respostas quando se tem incertezas, não é mesmo? Infelizmente, essa tumba em particular foi amplamente destruída no século XIX. Os moradores locais não resistiram à tentação e saquearam as pedras para construir uma casa de fazenda. Prioridades, né? Quem precisa preservar a história quando se pode ter uma casa novinha em folha?
E aí, qual dessas descobertas bizarras mais chamou sua atenção? Comente abaixo e compartilhe suas teorias malucas. E se gostou desse vídeo, deixe aí seu like e se inscreva no canal. Afinal, nada como um pouco de história macabra para alegrar nossa vida. Tchau, tchau!